Bom dia, que a paz esteja com todos, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Glória a Deus. E hoje eu queria falar com você a respeito da igreja no banco dos réus. Eu fiz um vídeo quarta-feira, antes da votação do STF, dizendo que a igreja estaria no banco dos réus dos homens para ser julgada, a possibilidade de possível culto ou não presencial. E muitos entraram lá e alguns até me atacaram. A igreja não está nos bancos dos réus, porque é a igreja do Senhor, e glória a Deus por isso. Hoje eu vim trazer outra palavra relacionada à igreja no banco dos réus. O parte 2. Mas agora eu não queria falar a respeito do juízo humano, mas sim do juízo de Deus. Ontem, infelizmente, nós perdemos o direito de culto presencial no STF por 9 votos a 2. Apenas 2 ministros optaram por sim abrir as igrejas para prestar os serviços espirituais necessários que nós prestamos aos nossos irmãos, mas no entanto 9 decidiram que não, que a igreja é perigosa, que a igreja pode gerar uma contaminação ainda maior. E você, pastor, meu amigo, que concorda com essa tese, eu respeito a sua opinião. Glória a Deus por tudo isso. Mas na minha parte e da minha parte, eu preferia sim estar com a igreja aberta, atendendo os meus irmãos, aconselhando os meus irmãos presencialmente, orando por eles, com todos os cuidados, é claro, mas essa é uma folha passada, uma página já virada, que nós vamos ter que esperar. E essa decisão, ela pode ser revertida a qualquer momento. Em qualquer tempo, Deus coloca a mão, a situação muda e essa decisão também vai ser mudada. Mas existe um outro banco dos réus, em que a igreja está assentada, sendo julgada todos os dias, um julgamento que é definitivo, que não tem como voltar atrás. E que julgamento é esse? O julgamento de Deus para mim e para você. Amados, nós precisamos da igreja para cultuar, mas ela não é de tudo indispensável, porque nós podemos cultuar a Deus em casa, nós podemos fazer os cultos online e orar a Deus em qualquer tempo. A grande problemática é que o povo, indo na igreja, já não estava na presença de Deus, e fora da igreja, que tem o apelo natural de buscarmos a Deus, nos santificarmos, a cobrança pelo pecado, quanto mais afastados da igreja, muito mais afastados de Deus. Não são 1 nem 2 que têm se desviado pelos caminhos por conta das preocupações e desvaneios e falta de compromisso, enfim. E nós sabemos que isso é uma realidade. Muitos se perderão se não se firmarem em Jesus Cristo. Nós precisamos da igreja, é verdade, mas conseguimos adorar e servir a Deus com dignidade sem ela, porque a igreja somos nós, é claro. Um deficiente visual, ele precisaria dos olhos para ler a Bíblia, para olhar para a palavra, para reconhecer as palavras. Mas se ele não tiver a visão, se for um deficiente visual, isso não lhe impede de servir a Deus com dignidade, com retidão e com sinceridade. Ele vai ter uma deficiência a mais, como nós estamos tendo a deficiência de nos reunir nas igrejas, mas ainda assim ele pode adorar a Deus. Uma pessoa que tem um problema de paralisia, por exemplo, que não pode andar, ele pode ir para a igreja de cadeira de rodas, ou enfim, ser levado até ela, como aquele homem que foi levado pelos seus amigos e depositado aos pés de Jesus, e dali então ele foi curado. E com certeza aquele, depois
de poder andar, deve ter seguido Jesus por onde ele andou, caminhando e ouvindo a sua palavra e sendo ensinado por ele. Assim como o deficiente visual, uma vez curado da cegueira, ele vai ver a Bíblia, olhar a Bíblia e falar: olha, aqui está escrito aquilo que eu aprendi por ouvir. Aleluia! Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pelo praticar. Praticar a palavra de Deus. Amados, nós estamos no banco dos réus todos os dias. E dia a dia, uns vão sendo condenados e outros vão sendo inocentados. E a grande problemática é: quantos de nós seremos condenados? E isso não é de agora, desde o princípio é assim. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, o Senhor diz assim para o seu povo: eis que tomo céus e terra hoje como testemunha contra ti, que te proponho a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Em outras palavras, para ser mais claro, o Senhor está dizendo assim: ei, a partir de agora você está no banco dos réus e eu estou te julgando. Eu estou te dando a possibilidade de andar direito e fazer o certo, ou de praticar o que você quiser. Mas eu te aconselho, faça o certo. Escolha Deus. Escolha Jesus Cristo como seu único, suficiente, eterno Salvador. E abra a mão do mundo. Do contrário, céus e terra estão como testemunho contra ti. Nós estamos todos os dias no banco dos réus e dia a dia alguns de nós vão sendo julgados. Eu falo acerca daqueles que vão morrendo pelo caminho. Porque num dia lá na frente terá sim o julgamento final, onde alguns julgamentos serão apenas consolidados. Aqueles que já foram condenados continuarão com o julgamento de condenado. Contudo, aqueles que se acharam salvos serão julgados e encontrados salvos. O reverendo Nicodemos, ele tem uma mensagem, uma palavra, onde ele fala o seguinte: a união com Cristo é a fonte de todas as bênçãos que recebemos neste mundo e no vindouro. Nele, em Cristo, somos salvos, santificados e glorificados. É em Cristo. Não é nesta ou naquela placa de igreja, não é acompanhando este ou aquele pregador. Sim, é bom nós estarmos na igreja, é bom nós ouvirmos bons pregadores, mas quem vai nos salvar é Cristo. Entenda, não é a minha igreja que vai salvar a você ou a mim. Não é o fato de eu ser bom que vai me levar para o céu. Não é o fato de eu ter lido toda a Bíblia inteira em um ano. Não é o fato de eu amar o próximo que vai me levar ao céu. Não, amar o próximo deve ser consequência de eu ter escolhido o bom caminho. Não é o fato de eu ser pastor que vai me levar ao céu. Eu vou para o céu não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez por mim. É o que Cristo fez que conta, entende? Então nós estamos sim no banco dos réus e podemos escolher abraçar aquilo que Cristo fez por nós ou continuar fazendo do nosso jeito. Não é a minha igreja que é boa. Bom é Deus que glorificou a igreja através de Cristo Jesus. E nós precisamos dele. A grande maioria dos cristãos que hão de ser salvos não estão dentro da minha igreja. Pelo contrário, a grande maioria está espalhada pelo mundo, dividida e separada em infinitas denominações. São muitas as denominações, igrejas, lugares, países, situações em que se encontram crentes sinceros que hão de ser salvos porque entenderam que estamos sendo julgados sim todos os dias, mas estamos nos apresentando diante o justo juiz inocentes, ou melhor, inocentados pelo sangue do Cordeiro Santo. Aleluia, Jesus! Nós fomos salvos por Cristo, por um Deus maravilhoso que pelo amor se entregou Cristo para nos salvar. Glória a Deus. Eu e você precisamos estar na igreja. Mais que isso,
eu e você precisamos ser igreja. E não só isso. Eu e você precisamos estar em Cristo, pois só Ele é quem nos livra desse grande julgamento, do qual toda a igreja está no banco dos réus. Olha o que a palavra nos diz aqui na carta de Paulo aos Romanos. Ele fala a respeito das provas e a certeza do amor de Deus pela igreja. Capítulo 8, versículos 31 ao 37. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas, de tudo isso que acontece, de tudo isso que nos é proposto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que o fechamento das igrejas? Será que a pandemia? Será que a necessidade financeira? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele continua dizendo: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas entregues aos matadouros. Isso está lá em Salmo 44, versículo 22. E ele conclui dizendo no 7, para essa nossa mensagem: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo. Amados, nunca foi tão necessário estarmos em Cristo. Então, você que está aí titubeando, pensando: o que eu vou fazer da minha vida agora sem a igreja? A igreja é muito boa, nós precisamos dela, mas não extremamente necessária. Necessário é estar em Cristo. Arrependa-se do seu pecado, volte-se para Jesus, faça a vontade de Deus, ande concernente à sua palavra e com certeza, assim como nos garante a palavra, seremos salvos por Ele. Glória a Deus, seremos regenerados, seremos glorificados e salvos. Não pela igreja, não pelo que eu e você fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Pois em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Naldo e esse foi mais um Café com Palavra. Sim, nós estamos no banco dos réus, mas é no juízo de Deus. E uma vez que formos julgados, esse julgamento será inviolável. Os condenados partirão para a condenação e os salvos para o seio da sua glória. Te espero lá. Que Deus te abençoe.